Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, aqui no botãozinho vermelho, né? Acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Como eu sempre falo, muita gente passa e não é inscrito, então não custa nada você se inscrever, ajudar uma mídia independente do Flamengo, sempre trazendo muita informação para vocês. E lembrando que esse jogo a gente precisa muito de vocês, muito. Que cada um de vocês, cara, faça o possível para estar no Maracanã. É muito importante, o Flamengo precisa do torcedor. O torcedor pode ir com vacinação completa, né? Ou pode não ter vacinação completa até o dia 3 de outubro. E aí fazer o exame, né? No caso, o antígeno. Por exemplo, a galera da Barra, Zona Sul, que acha o Downtown ali perto, tem retirada, exame e retirada no mesmo local. Ali no Vilela Pedras, que é um drive-thru e walk-thru, você pode ir andando também. Fica no bloco 14, no estacionamento do bloco 14. Você para ali, faz o seu exame, 40 minutos depois já está no sistema e você garante a retirada no mesmo downtown, na frente da Americanas Express. Você faz a sua retirada e R$ 89,00 com maior comodidade, tranquilo, tá? Pode ser de carro, pode ser a pé, e você retira no mesmo local ali a 300 metros na frente da Americanas o seu ingresso, né? Você tem que fazer ou o exame ou ter a vacinação completa, mas entra lá no site para comprar o seu ingresso, mengo.com.br, e veja lá o regulamento todo, faz tudo certinho, leva as cópias que pedirem, originais e tal. E o seguinte, galera, eu acho importante a gente falar mais uma vez, o Flamengo precisa de cada um de vocês nesse momento. A galera desaprendeu, desacostumou a ir no estádio. Por causa da pandemia, muita gente ainda ficando em casa, mas o Flamengo precisa da gente, cara. Então a gente tem que ir pro jogo, né? A gente tem que ir pro jogo. É isso. É a dica que eu dou. Como ajudar o Mengão, porque tá tendo prejuízo, né, nos jogos aí iniciais com o público. Só aquele jogo com o Barcelona no Maracanã e alguns em Brasília que deram, né, um pouquinho de lucro, se pagaram, vamos dizer assim, né? Bem, eu queria passar para vocês aqui o horário hoje até às 17 horas, então já foi, né? Já foi o horário de hoje, mas amanhã das 10 às 18 horas lá no Downtown tem a retirada do ingresso e o exame também. Então, algumas horas antes do jogo, você ainda pode fazer no Shopping Downtown, tá certo? Bem, vamos lá. Passar para vocês aqui uma apuração nossa, tá? Sobre o Andreas Pereira. Uma informação que nos passaram que o Flamengo tem um trunfo na mão para contratar em definitivo o Andreas Pereira. E daqui a pouquinho a gente traz aqui para vocês a lista de relacionados do Flamengo. O Flamengo... não é muito comum, mas dessa vez o Flamengo soltou a lista de relacionados, o Renato Gaúcho soltou a lista de relacionados e temos alguns desfalques e alguns retornos. A gente vai estar falando sobre isso com vocês, mas sobre o Andreas Pereira, o grande destaque do Flamengo nas últimas rodadas e que foi uma contratação aí que vem sendo muito elogiada, inclusive até mais cedo a gente trouxe que o Jorge Jesus está espantado com o futebol do Andreas Pereira, todo mundo falando que o Flamengo perdeu o Gerson e conseguiu contratar um melhor, está num momento melhor do que o Gerson quando saiu. Pois é, o que me passaram é que realmente tem uma tranquilidade com relação à renovação, no caso a contratação em definitivo do Andreas. O Flamengo teria que desembolsar 20 milhões de euros, mas o Flamengo vai ter calma para avaliar o mercado, ver se não consegue pechinchar, conseguir um preço menor, um valor menor, e tem uma outra situação que é o trunfo do Flamengo. Na hora de vir para cá, o Andreas não ampliou o seu contrato lá. Ou seja, ele só tem mais um ano até 2023, né? Até o final, na verdade, até o meio de 2023 com o Manchester United. Então o que acontece? Ele só tem esse mais um ano, 6 meses depois ele pode assinar um pré-contrato. O Flamengo tem esse trunfo na mão porque o contrato dele é curto lá. Então é uma situação que se o Andreas comprar o barulho do Flamengo, o Flamengo tem esse trunfo. Vou pagar caro porque se o contrato de vocês é curto. Então é uma situação que passaram pra gente, que essa é a grande jogada que o Marcos Braz, o Bruno Spindel e o futebol do Flamengo tem nas mãos. O fato dele não ter sido emprestado e renovado automaticamente o contrato dele por mais tempo. E aí o Flamengo teria tranquilidade para, no caso, contratar em definitivo o meio-campo, o Andreas Pereira, grande destaque aí das últimas rodadas. Então eu só queria mostrar para vocês aqui rapidinho o novo manto, né, do Flamengo, ó, o manto rosa. Deixa eu diminuir a luz aqui. O manto rosa, tá? Outubro Rosa, na verdade, é da campanha do Outubro Rosa,
que vai ser lançado agora no dia 19, né? O Flamengo lançando aí essa campanha. Então, todo ano o Flamengo faz Outubro Rosa e o Novembro Azul. Então chegou a hora aí da campanha do Outubro Rosa. E o lateral direito do Liverpool, o Alexander-Arnold, né? Vocês viram o que ele falou do time do Flamengo, da final do Mundial de Clubes? Eu acho interessante a gente trazer para vocês o que ele falou do Flamengo. Ele deu uma entrevista ao OneFootball e ele falou o seguinte: deveriam ter nos avisado, porque não esperávamos que fossem tão bons. Eles eram uma equipe muito boa, a torcida deles era incrível, um apoio muito bom, muito alto durante todo o jogo. Era uma equipe difícil de superar. Sensacional, né? Sensacional a declaração do Arnold. A gente fica feliz, né, de ver esse reconhecimento com a torcida do Flamengo, uma das torcidas, né, do mundo que mais faz barulho, né? Faz barulho, nação rubro-negra, diria o meu amigo João Guilherme. E a gente também vai passar para vocês aqui rapidamente que saiu o ranking, né, do sócio-torcedor, e o Flamengo nesse momento está em quarto, né? O Vasco agora já voltou a ser vice do Flamengo, voltou a ficar atrás do Flamengo. Internacional em primeiro com 75 mil, vale lembrar que caiu muito o sócio-torcedor do Flamengo estava com 150 mil, caiu muito. Internacional é o líder com 75 mil, Atlético Mineiro 73 mil, Grêmio 64 mil e Flamengo 66 mil em quarto. O quinto é o Vasco, sempre atrás do Flamengo, 57 mil, Corinthians 40 mil. Lembrando que o Flamengo é uma das equipes que mesmo por 66 mil ele tem um preço médio mais alto, tá? Então ainda é o que mais arrecada. Interessante. Passar para vocês aqui também a questão dos relacionados do Flamengo, porque a gente teve aí o Flamengo soltando a lista de relacionados com Diego Alves, Hugo e Gabriel Batista, Mateuzinho, Rodinei, Felipe Luiz, René e Ramon. O Isla não conseguiu viajar, o voo dele acabou sendo adiado, né? O voo dele ele teve um problema lá que o voo atrasou. Os zagueiros Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira, Andréas Pereira, Thiago Maia, Willian, Diego e Everton Ribeiro, retorno aí do Everton Ribeiro. Os atacantes Gabigol, Kennedy, Lázaro, Michael, Pedro, Vitinho e Vitor Gabriel. Esses são os relacionados do Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo tem aí o retorno então do Everton Ribeiro e Gabigol e que devem estar no time principal aí na escalação oficial do Flamengo. Agora a dúvida, quem vem para a zaga? A gente amanhã vai debater isso no nosso pré-jogo, mas quem vem para a zaga muito provavelmente ou Gustavo Henrique ou Bruno Viana. Eu acredito mais no Bruno Viana porque o Gustavo Henrique está vindo de lesão, tá? Então como o Gustavo Henrique vem de lesão e está se recuperando agora, assim como o Diego Ribas, é para entrar no decorrer do jogo. Então é mais provável que o Renato Gaúcho venha com o Bruno Viana e com ao seu lado o Léo Pereira. Outra situação, meio de campo, Thiago Maia voando nos treinos, ou seja, o Flamengo deve vir com Arão, Thiago Maia, o Andreas jogando novamente ali na posição do Arrascaeta e o Everton Ribeiro do lado. Na frente, Michael e Gabigol. Esse é o time que eu acredito que venha para campo, tá? Os laterais, Mateuzinho, Felipe Luiz, né? Deixa eu só conferir aqui na lista de relacionados se eu falei o Felipe Luiz, eu não me recordo agora se eu falei o Felipe Luiz, só pra gente não ter nada de errado. Felipe Luiz, tá garantido. Então é isso, Mateuzinho, Felipe Luiz, na zaga, Bruno Viana, Léo Pereira e o Diego Alves no gol, tá? Então esse aí é o time que eu acho que vem para campo. Amanhã a gente vai debater isso no pré-jogo, mas o Flamengo, então, fazendo hoje, né, fez hoje aí seu último treino antes da partida contra o Cuiabá, amanhã às 20h30 no Maracanã, tá? E a questão do Rodrigo Caio, dele não ter sido relacionado, o Flamengo explicou o seguinte, ó, com relação ao Rodrigo Caio. Olha aqui o que o Flamengo soltou. Seguirá a programação de controle de cargas pré-determinada pelo departamento médico, tá? Então, ele foi retirado da relação para o jogo para continuar a programação, o tratamento dele no departamento médico para ele não ter uma sobrecarga, tá? Para o Flamengo continuar podendo utilizar o jogador em jogos importantes, principalmente porque tem semifinal aí batendo na porta contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil e depois a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras. A gente tem aqui também o PP
falando sobre o Flamengo, né? Ele que, inclusive, estou aqui no urubuinterativo.com, nosso site oficial aí. O PP falando sobre o Flamengo, sobre esse confronto. Ele falou o seguinte: o Flamengo é uma grande equipe, todo mundo sabe disso. Um jogo muito complicado, mas a gente tem estratégia, uma cabeça boa para que a gente possa vir aqui e fazer um grande jogo e sair com resultado positivo. Um time que eu tenho muito carinho, passei minha vida inteira lá, mas hoje eu defendo as cores do Cuiabá e estou muito feliz aqui, como venho dito. Então, estou focado, como toda a nossa equipe. É um jogo importante para nós, é uma equipe que tenho muito carinho, mas estou focado para fazer um grande jogo e que possa sair com um grande resultado. Ele falou o seguinte ainda do Flamengo: o Flamengo é uma equipe, é uma máquina de equipe, né? A melhor equipe do Brasil, mas acho que a gente precisa agredir eles também, não só ficar só se defendendo. Acho que eles sofrem também quando a gente agride eles, quando eles são atacados. É isso que a gente vai tentar fazer, tá? Então, o PP já deixando claro, alô, Renato Gaúcho, avisando que vão atacar o Flamengo, né? A gente também tem uma situação importante aí sobre o Pedro, né? Que ele aproveita as datas FIFA e tem marcado um gol, mais uma informação aí do Urubu Interativo, que ele tem marcado pelo menos um gol em todos os jogos como titular. Tá aproveitando a oportunidade dele. Então o Pedro, né, o grande artilheiro aí do Mengão, apesar nos jogos durante datas FIFA, né, apesar do Gabigol também ter um número incrível de gols pelo Flamengo, quando ele está na seleção brasileira, o Pedro vai lá e representa. Isso é muito importante. Olha só, Pedro entre os maiores artilheiros do Flamengo no século XXI, de 2001 a 2021, Gabigol 97, o Bruno Henrique 74, e aí ó, tem Renato Abreu, Obina, Hernani, Edilson, Guerreiro, Diego 42 e o Pedro já está em 11º com 40. Né? Ele que teve muito menos jogos e muito menos tempo, mas já está aparecendo quase no top 10 com 40. A gente também sabe que ele deve retornar para o banco, né? Infelizmente não tem como todo mundo jogar o tempo todo, mas o Kennedy também deve estar no banco, né? A gente tem aí jogadores de altíssimo nível indo para o banco, não tem jeito, né? Passar para vocês aqui também a situação do João Lucas. A gente falou do PP, agora a gente vai falar do João Lucas, porque o que saiu aqui no Urubu Interativo é o seguinte, que com o João Lucas suspenso, o Max pode render uma quantia milionária ao Flamengo. Por quê? Olha só, a mesma cláusula, tá? Olha só, nesse sentido, o meia, no caso, pertence ao Flamengo e está emprestado ao Cuiabá até dezembro. Sendo assim, caso ele seja escalado para a partida, o clube cuiabano tem que pagar 1 milhão ao Flamengo. Logo, é provável que ele não atue diante do Mengão. Então, essa mesma cláusula seria para o João Lucas, que tem um empréstimo até dezembro também, mas o lateral está suspenso, tá? Então, pode receber o terceiro cartão amarelo aos 35 do segundo tempo no último jogo. Ou seja, não atua no domingo contra o Flamengo. Então, o João Lucas não pode. Se eles quiserem utilizar o Max, né, que chegou há pouco tempo lá no Cuiabá, mas já tem aí o carinho do técnico Jorginho, eles terão que pagar 1 milhão. É parecido com aquilo do Rodinei, que o Coroa lá pagou 1 milhão, né, pro Rodinei jogar e ser expulso. Pois agora o Cuiabá que teria que pagar 1 milhão pro Max jogar. Eu convido você a continuar aqui acompanhando as notícias do nosso canal. Segue a gente lá no Facebook, no Instagram, é muito importante. E claro, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Utilize o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto para você com o cupom PAPA. No comentário fixado tem o link aqui da Outsider Tours, do nosso clube de membros, do nosso clube VIP e também urubuinterativo.com. Entre lá, coloque como a sua página inicial do navegador, você não vai se arrepender. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço.